Vamos falar um pouquinho sobre holocausto, sobre arder, sobre essa chama que arde em nós. Nesse texto aqui, irmãos, quando Moisés ele recebeu essa ordem para falar para Arão, para que ele pudesse arrumar o holocausto, para dar aquela ordem para os seus filhos, tinha uma junta de sacerdotes. E essa junta de sacerdotes, eles especificavam as coisas a qual iam ser ofertadas. Porque tinha que ser um animal sem mancha, sem mácula, para ser ofertado na casa do Senhor. Cada pessoa a qual cometia algum pecado, ela tinha que levar algo conforme os seus bens. Quem tinha mais dinheiro levava um boi, quem tinha menos levava coisas pequenas, ou até um passarinho. Mas eles tinham que levar. E vendo esse texto é muito interessante, irmãos, que olha só o que acontece. Eles levavam um animal, a qual o animal era inocente, para pagar uma coisa a qual eles tinham feito. Então a lógica seria o quê? O inocente estava pagando por uma coisa que ele não fez. Pegaram a visão aí, irmãos? O inocente estava pagando de uma coisa a qual ele não... Entenderam agora, né? Então, olha só que interessante isso. Então, toda vez que a pessoa pecava, ela tinha que levar algo até o altar para que pudesse ser ali sacrificada, para que pudesse ter louvores ao Senhor. E esta ordem tinha que ser diante de quem? Do sacerdote, a qual era Arão. E olha só o que acontece às vezes nos dias de hoje, irmãos. O Senhor, ele já foi o sumo sacerdote, e ele já foi o cordeiro, a qual morreu lá na cruz por mim e por você, a qual levou todas as nossas transgressões, a qual levou todos os nossos pecados, para que eu e você pudéssemos estar aqui louvando e glorificando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E às vezes as pessoas esquecem o que o Senhor ele fez por nós, esquecem que ele foi o sumo sacerdote, a qual morreu naquela cruz, e que nós não podemos deixar o fogo se apagar, porque nós somos lenha. Mas como assim, irmãos? Cada vez que você louva, cada vez que você glorifica o nome do Senhor, o Espírito Santo ele floresce dentro de você e permanece dentro de você. Todo o mal ele sai, irmãos. Preste atenção no dia quando você liga um som na sua casa ou escuta louvores o dia inteiro. Você presta atenção como o seu dia ele modifica. Ou quando é um dia qual você está disperso, que as coisas acontecem, muitas coisas diante da sua casa. Mas quando você está sempre louvando e glorificando o nome do Senhor, as coisas parecem que fluem de uma tal forma, porque a palavra do Senhor lá nos ensina isso. E cada vez que você se aproxima do Senhor, o inimigo ele vai fugir de você, porque você está alicerçado na palavra, porque você está incendiando cada vez mais essa lenha. Esse texto lá em Levítico capítulo 9, do verso 20, se eu não me engano, vai falar que quem botou fogo no altar foi o Senhor, e o povo se alegrou. Então o fogo veio do Senhor. Se o fogo veio do Senhor, Ele não quer que se apague esse fogo. Para que não se apague esse fogo, Ele quer que eu e você sejamos a lenha. Então às vezes, irmãos, acontece o quê? Quando as pessoas vêm aqui e elas peçam somente, não quer ser queimada, não quer incendiar. Como pega aquele texto de Eliseu, quando o homem estava ali com o machado e o machado caiu dentro da água, e ele estava só com aquela madeira. Ele não conseguia cortar, porque ele estava só com a madeira. Mas quando Eliseu ele trouxe aquele machado de novo, que ele encaixou naquele cabo, e ali ele conseguiu fazer aquela obra, então o Senhor ele quer que eu e você sejamos este machado, para quando você estiver dentro da sua casa, o inimigo ele vai estar ao seu derredor, ele vai estar lá olhando, e às vezes à noite você está lá no TikTok vendo os vídeos, e esquece da palavra do Senhor. Quando o inimigo for lá e você estiver orando, ele vai falar, está acontecendo alguma coisa, porque você colocou o machado no local, você está incendiando, você está buscando ao Senhor. O Senhor ele requer isso de mim e de você nesta noite. Quando você tem este propósito e este objetivo,
Quando você se propõe em fazer a obra, quando você se propõe em estar incendiando cada vez mais, o Senhor Ele vai te abençoar. Irmãos, preste bem atenção, que quando tinha a arca, ali a qual era feita de madeira, irmãos, mas ela era purificada pelo ouro, e ali tinha dentro daquela arca, ali tinha os 10 mandamentos, tinha todo o povo não poderia abrir aquela arca, porque só poderia ver a presença do Senhor. Ele, quando estava naquele local, quando aquela arca estava naquele local, a presença do Senhor permanecia ali. Mas se ele abrisse, vocês tinham que ver a eternidade. E para ver a eternidade do Senhor, você tem que morrer. Então você tem que matar o velho homem. Então outrora, quando você estava no mundo, passando por várias necessidades, você não se esquecia, você não estava nem aí, você estava lá fazendo. Mas quando você vem para a casa do Senhor, às vezes você se esquece que é o melhor lugar onde você deve estar. E era feita de madeira de acácia. E ela era purificada por ouro. Ouro, ele tem uma coisa eterna, irmãos. Então, eu e você, isso simboliza o homem. Porque eu e você, nós somos madeira, nós somos pó. Mas quando o Senhor Ele se faz presente dentro de você, você é purificado. O Senhor Ele te consome. E a partir do momento que quando você se propõe a fazer isso, o Senhor Ele te abençoa Ele te abençoa cada vez mais. Cada vez que você se propõe em falar algo do Senhor, o Senhor Ele vai abençoar cada vez mais através da sua vida. Porque você está incendiando esta lenha. Porque eu e você somos a lenha. Nós temos que ser isto diariamente, irmãos. Porque o fogo do Senhor, ele habita dentro de mim e de você. Ele deu essa ordem a Arão, para que não deixasse o fogo se apagar. E o Senhor, ele não faz diferente nesta noite. Ele não quer que essa chama qual está dentro de você se apague. Ele quer que você glorifique Ele cada vez mais. Porque cada vez que você glorificar o nome dEle, o inimigo vai se afastar. Cada vez que você buscar ao Senhor, o inimigo vai se afastar de você, irmãos. Porque, eu estava fazendo um estudo, e às vezes você pensa que o inimigo ele está aí no mundo, sim. Mas onde ele vai mais, irmãos, é dentro das igrejas, irmãos. Você sabia disso? Porque ele não quer que você incendeie a igreja. Ele não quer que você glorifique. Porque se você não fazer isso, a sua oração não vai chegar até o Senhor. Não vai chegar até Ele, e você não vai conseguir adquirir as bênçãos a qual o Senhor tem para a sua vida. Agora, quando você se propõe em fazer isso, quando você glorifique a Ele com verdadeiro amor, orando, glorificando ao Senhor, buscando Ele com sinceridade, irmãos, o inimigo ele vai fugir de você. É desta forma qual acontece. E o Senhor Ele requer isso de mim e de você. Por isso que nós temos que incendiar cada vez mais na presença do Senhor. Buscar a Ele cada vez mais. E às vezes os jovens, está lá. Quando você usa o WhatsApp, você quer falar com alguém. Quando você está no Instagram, você quer notícia. E às vezes você passa vários tempos lá. Esquece da palavra do Senhor. E aí o inimigo vai lá para te atormentar, para colocar alguma coisa. Quando ele vê que você está orando, quando ele vê que você está lendo a Bíblia, ele vai falar, mas está acontecendo alguma coisa. Mas não era para ela estar lá no Instagram, não era para ela estar lá no WhatsApp. Mas por que ela está orando? Porque você está focado na presença do Senhor. Quando você está focado com um propósito, com um objetivo, você está incendiando, Ele vai se afastar de você. Ele não vai conseguir se aproximar diante de você. E o Senhor Ele requer isso de mim e de você nesta noite. Ele quer que você adore em espírito e em verdade. Porque a partir do momento quando você adorar Ele em espírito e em verdade, irmãos, o inimigo ele não vai conseguir se aproximar de você. O holocausto vai ser consertado. Quando aquelas ofertas eram ali sendo ofertadas, quando eles levavam aqueles animais para sacrificar, eles rasgavam ali, o sangue era consumido, mas eles se debatiam, irmãos. E às vezes o que está acontecendo? Às vezes as pessoas vão te perguntar, te procurar, vamos em tal lugar, e você vai falar, não vou, porque agora eu estou na casa do Senhor.
Às vezes você pode estar tremendo, é porque o Senhor Ele está fazendo a obra. É desta forma, irmãos, assim como aquele animal estava ali, tremendo ali, para ser consumido, porque o Senhor estava dentro dele, irmãos. Então você está chegando até o altar, você está vindo aqui tremendo, mas o fogo do Senhor Ele vai consumir você, e você vai adorar a Ele em espírito e em verdade. Porque quando as pessoas te procurarem, ai, vamos naquele samba lá, não vamos no samba não, que agora eu vou sambar, vou adorar para o Senhor. É dessa forma qual o Senhor Ele requer de mim e de você, irmãos. Ah, vamos ali naquele barzinho beber. Não vou não, porque agora eu bebo do sangue consumidor, a qual um dia Ele morreu lá na cruz e rojou o seu sangue para que eu pudesse estar aqui louvando e glorificando o nome dEle. É isso que o Senhor Ele requer de mim e de você, irmãos. E você tem que ter isso dentro de você. Você tem que deixar a chama se consumir dentro de você, irmãos. Você tem que incendiar cada vez mais. Você tem que ser a brasa. Quando você subir no altar para louvar e agradecer o nome do Senhor, você tem que incendiar, porque o Senhor Ele se faz presente de você. Porque através de você, outras vidas vão ser resgatadas. E é isso que o Senhor Ele requer de mim e de você nesta noite. Ele quer que você adore a Ele em espírito e em verdade cada vez mais, irmãos. Cada vez que você se tentarem te desviar do caminho, busque ao Senhor, ore ao Senhor. Vem para o altar, derrame diante dEle, se derrame diante da presença dEle, porque a partir deste momento, quando você se derramar na presença do Senhor, o Senhor Ele vai fazer a obra na sua vida. Antigamente você tinha que trazer uma oferta, e ser ali, pelos sacerdotes ali, tinha que ser escolhido. Ele tinha uma junta de sacerdotes ali, a qual eles iam verificar se não tinha nenhum problema com o animal. Mas aí ele fala assim para você: e se tivesse alguma mancha, se tivesse algum problema, ele ia ser queimado? Ia ser queimado. Mas a responsabilidade ia estar sobre o sacerdote a qual estava queimando. Então o Senhor Ele quer o melhor de você. E depois daquele dia, quando o Senhor Ele se fez o sacerdote, Ele se fez o cordeiro, para que eu e você pudéssemos estar aqui. Ele se derramou, levou todas as transgressões, para você poder adorar Ele em livre acesso. Ele deu essa graça para mim e para você ter essa graça, para você ter esse acesso a Ele direto. Não precisa de uma pessoa para estar fazendo isso, basta você se entregar para Ele, basta você abrir seu coração e se entregar verdadeiramente para Ele. Porque a palavra do Senhor, ela nos ensina e fala que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Quando você fazer isso e entender esse texto, irmãos, nada vai te parar. Vai vir lutas, vai vir pessoas tentando te atrapalhar, vai vir, mas tudo isso é para o seu aprendizado. Você vai passar por aquele processo, mas você vai estar glorificando. Você vai estar passando por aquela tribulação, mas você vai entender que aquilo ali é para você aprender. Você vai entender que aquela fase que você está passando no deserto é uma fase de aprendizado, é uma escola. Para quando você encontrar com outras pessoas, você vai poder orientar aquelas pessoas. Você vai poder falar daquilo que você passou. Que você passou por esse processo, mas você nunca deixou de incendiar, você nunca deixou de ser lenha, não deixou nunca o fogo se apagar. E é isso que o Senhor Ele requer de mim e de você, irmãos. Tantas coisas às vezes têm acontecido nas nossas vidas, e às vezes você quer culpar a Deus, irmãos. Às vezes você quer colocar o Senhor na parede, não é dessa forma. Deixa o Senhor incendiar a sua vida, entregue seu caminho a Ele, confia nele, você pode ter certeza que Ele vai agir, irmãos. Tudo há um propósito, tudo há uma situação. E quando aconteceu isso nesse período aqui, que Ele levou até, olha só, o texto vai falar que Ele pegou aquele local ao qual foi queimado e levou para um lugar limpo, e deixou ali. Ele não jogou aquela cinza fora, Ele deixou lá no local limpo, fora do arraial, para que o nome do Senhor pudesse ser glorificado.
Depois ele trocou suas vestes e ainda foi arrumar o altar, para que o fogo não pudesse se apagar. E o Senhor ele requer isso de mim e de você. Quando você se entregar verdadeiramente, quando as suas transgressões estiverem sendo queimadas, e você estiver na presença do Senhor, se incendiando, se entregando para Ele, se debatendo até chegar ao ápice da adoração e louvando e glorificando o nome do Senhor, o Senhor vai te abençoar cada vez mais, irmãos. A palavra profética nesta noite é que o Senhor ele requer de mim e de você adoração sem cessar, irmãos. Ele quer que eu e você cada vez mais se incendeia na casa do Senhor. Ele quer que eu e você cada vez mais seja lenha, para que quando você transmitir a palavra, as pessoas possam ver a presença do Senhor no seu rosto, no seu resplandecer. É isso que o Senhor ele requer de mim e de você. Você já teve o prazer das pessoas olhar para você e falar: você é diferente, estou vendo algo diferente em você. Tem muitas pessoas, mas você é diferente. Por que você é diferente? Você não reclama, eu vejo você sempre feliz, vejo você sempre dando risada. Por quê? Pode estar frio, pode estar calor, pode estar sol, pode estar essa epidemia qual está acontecendo, mas você não está deixando de adorar ao Senhor. Isto é a presença do Senhor na sua vida, irmãos. E essas pessoas, elas vão até você até para pedir conselhos. As pessoas, uma coisa a qual você menos esperava, elas vão chegar até você, porque o Senhor é na sua vida, porque você está se incendiando cada vez mais na presença do Senhor. Você não está medindo esforços para estar na presença do Senhor, não está colocando obstáculos. Quantas vezes as pessoas colocam obstáculos? Vê aquela mulher do fluxo de sangue, as pessoas colocando obstáculos para que ela não pudesse receber a bênção, mas ela não viu os obstáculos, e ela falou: se somente eu tocar nas tuas vestes, eu serei curada. E ela foi curada, e o Senhor abençoou a vida dela. Então, irmãos, pode ter o obstáculo que for, pode ser na área que for, na sua área espiritual, na sua área financeira, na área que for, irmãos, não veja o obstáculo, busca o Senhor, entregue nas mãos dele. Você pode ter certeza que os problemas vão se resolver, porque o Senhor é na minha e na sua vida nesta noite. Amém, igreja? Por isso que nós temos que glorificar e glorificar cada vez mais o Senhor. Por isso que nós temos que adorar a Ele cada vez mais, irmãos, e não deixar essa chama se apagar, a qual está dentro de mim e de você, irmãos. Nós não podemos deixar, irmãos. Por isso nós temos que glorificar e exaltar o nome do Senhor cada vez mais, irmãos. Então adore a Ele, glorifique a Ele nesta noite. Se coloque de pé, irmãos. Agradeça porque você está aqui nessa noite. Glorificado seja o nome do Senhor, porque o Senhor ele se faz aqui presente. Ele está aqui para que Ele quer que você queime esta lei, irmãos. Glorifique o nome dEle nesta noite. Deixa queimar na presença do Senhor. Aleluia.